Humano, que prazer receber você novamente. Estas histórias são para aqueles que querem adormecer, ao som de uma boa trama arrepiante, ou para quem busca o deleite sombrio de um conto aterrador. Seja qual for o seu motivo, esta fogueira sempre terá espaço para você. Inscreva-se no canal, deixe seu like e prepare-se, porque o terror está sempre à espreita. Vamos começar. A mensagem chegou em envelopes de papel grosso, cor de ébano, selados com um símbolo enigmático que nenhum dos amigos reconheceu. O convite era para um jantar exclusivo em uma mansão isolada nos arredores da cidade, a antiga propriedade dos Blackwood, um lugar envolto em lendas sombrias e boatos de eventos trágicos. A anônima natureza do convite, juntamente com a promessa de uma experiência gastronômica única, despertou a curiosidade de 6 amigos de longa data. Liam, o cético. Maya, a artista sensível. Noah, o intelectual reservado. Olivia, a pragmática. Samuel, o brincalhão. E Chloe, a observadora silenciosa. A mansão Blackwood se erguia contra o céu crepuscular como um esqueleto de pedra, suas janelas escuras parecendo observar os convidados que chegavam. O portão de ferro forjado rangeu ao se abrir, como se a própria casa estivesse suspirando. O caminho de paralelepípedos estava coberto de folhas secas, que farfalhavam sob os pneus dos carros, criando uma trilha sonora sinistra para o que estava por vir. Dentro, a mansão era um labirinto de corredores mal iluminados, repletos de móveis antigos cobertos por lençóis brancos, como fantasmas à espera. O ar estava carregado de um cheiro sutil e indefinível, uma mistura de poeira antiga e algo mais orgânico. Eles foram conduzidos por um servo de semblante inexpressivo a uma sala de jantar opulenta, onde uma longa mesa estava posta com louças finas e talheres de prata reluzentes sob a luz vacilante de um candelabro. O jantar começou. O primeiro prato, uma sopa de cogumelos, exalava um aroma terroso que fez Liam franzir a testa. Era estranhamente familiar, evocando uma lembrança vaga de um dia na infância, perdido em uma floresta densa e sentindo um medo paralisante do desconhecido. Para Maya, o sabor da sopa trouxe à tona a amargura de uma traição passada, o gosto acre da desconfiança. O prato seguinte, um peixe delicadamente grelhado, tinha um cheiro que fez Noah engolir em seco. Era o mesmo odor que pairava no ar no dia em que ele perdeu algo de valor inestimável, uma perda que o assombrava em silêncio. Olivia sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao provar o peixe, o sabor remetendo a uma decisão difícil que ela havia tomado, uma escolha pragmática que a deixara com um peso na consciência. A cada prato servido, a mesma sensação perturbadora se repetia. O aroma, o sabor, a textura, tudo parecia estranhamente conectado a momentos sombrios de suas vidas. Lembranças há muito enterradas vindo à tona com uma clareza inquietante. O silêncio pairava pesado sobre a mesa, quebrado apenas pelo tilintar dos talheres e os suspiros involuntários dos convidados. E então, eles perceberam. Não era coincidência. A comida estava ligada às suas memórias mais dolorosas, aos seus traumas mais profundos. O medo começou a se insinuar, substituindo a curiosidade inicial. Quem eram os anfitriões? Por que estavam fazendo isso? As vozes nunca foram ouvidas diretamente, mas sussurros pareciam emanar das paredes, murmúrios baixos e indistintos que, estranhamente, eles conseguiam entender. Os sussurros revelavam segredos que eles nunca haviam contado a ninguém, vulnerabilidades que eles acreditavam estarem bem guardadas. O ar ficou denso, carregado de uma tensão palpável. Um por um, os amigos começaram a reviver seus traumas esquecidos com uma intensidade dolorosa. Liam se lembrou da solidão avassaladora da floresta, o pânico infantil voltando com força total. Maya sentiu novamente a punhalada da traição, a dor da perda de confiança. Noah reviveu a angústia da sua perda, a sensação de vazio irreparável. Olivia sentiu o peso da sua escolha, a culpa silenciosa corroendo-a por dentro. Samuel, geralmente o mais alegre do grupo, relembrou um acidente terrível, a fragilidade da vida estampada em sua mente.
E Chloe, a observadora, viu diante de si o momento em que testemunhou algo terrível, um segredo que a assombrava em silêncio. Os sussurros se tornaram mais insistentes, transformando-se em ordens sussurradas, forçando-os a confrontar uns aos outros, a expor suas feridas, a reviver suas vergonhas. A confiança que antes unia o grupo começou a se esfacelar sob o peso das revelações e das acusações silenciosas. Quando a claustrofobia se tornou insuportável, eles tentaram sair. Mas as portas estavam trancadas, as janelas seladas. A mansão parecia tê-los engolido, isolando-os do mundo exterior. O banquete, macabro e pessoal, parecia não ter fim. O último prato foi trazido por servos silenciosos. Ao retirarem as cloches de prata, o horror atingiu o grupo em cheio. Diante deles, em cada prato, havia algo inominável, algo que fez seus estômagos se revirarem e seus corações gelarem. E enquanto olhavam para aquela abominação, os sussurros se transformaram em gargalhadas altas e inumanas, ecoando pelas paredes da sala de jantar. Liam viu um tufo de cabelo castanho, inconfundivelmente seu, misturado a algo viscoso. Maya reconheceu um fragmento de uma pintura que ela havia destruído em um ataque de raiva anos atrás. Noah encontrou um pedaço de um objeto que ele havia perdido, agora grotescamente alterado. Olivia viu algo que lembrava um pedaço de tecido de uma roupa que ela usava no dia de sua difícil decisão. Samuel identificou um pequeno brinquedo que pertencia à pessoa que havia se machucado no acidente. E Chloe viu algo que a fez empalidecer. Um fragmento que remetia diretamente ao segredo que ela tanto se esforçava para enterrar. No centro de cada prato, havia algo inegavelmente humano, partes de si mesmos, simbolicamente representadas ou horrivelmente reais. O horror não era apenas psicológico. Ele se tornava visceral, canibal. As gargalhadas ecoavam, preenchendo o silêncio aterrorizante dos convidados. Eles estavam presos, forçados a confrontar não apenas seus traumas, mas também a macabra realidade de que faziam parte daquele banquete de horrores. Os anfitriões invisíveis haviam orquestrado um jantar onde a refeição era a própria essência de seus medos e culpas. A sanidade de alguns começou a se quebrar. Gritos silenciosos sufocavam em suas gargantas. Olhos arregalados fixavam o conteúdo dos pratos, a repulsa paralisando qualquer tentativa de fuga ou de luta. A mansão parecia se regozijar em seu sofrimento, as sombras dançando nas paredes ao som das risadas demoníacas. Liam tentou se levantar, mas suas pernas não obedeceram. Maya começou a chorar silenciosamente, lágrimas escorrendo pelo seu rosto pálido. Noah fechou os olhos com força, como se pudesse bloquear a realidade aterradora. Olivia, pela primeira vez, perdeu sua compostura pragmática, um olhar de puro terror estampado em seu rosto. Samuel, o brincalhão, estava catatônico, o sorriso de sempre substituído por uma máscara de horror. E Chloe finalmente deixou escapar um soluço silencioso, o peso do seu segredo agora misturado à abjeta visão diante dela. As gargalhadas cessaram abruptamente, substituídas por um silêncio carregado de expectativa. Uma das vozes sussurrou, mais perto agora, como se estivesse falando diretamente em suas mentes. Provem. É parte de vocês. O horror atingiu seu ápice. A implicação era clara. Eles eram o banquete. Seus traumas, seus segredos, agora materializados em uma refeição grotesca. A perda de controle era total, aterrorizante. Eles estavam à mercê de forças invisíveis, presas em um ciclo de tormento sem fim. O candelabro no centro da mesa começou a oscilar violentamente, lançando sombras dançantes pelas paredes. O cheiro no ar se intensificou, tornando-se nauseante, uma mistura pútrida de sangue e mofo. A mansão parecia vibrar, como se estivesse viva, se alimentando do terror dos seus convidados. De repente, um dos servos deixou cair uma bandeja, os talheres tilintando no chão como ossos. Ele caiu de joelhos, com as mãos na cabeça, murmurando palavras ininteligíveis. Os outros servos permaneceram imóveis, seus rostos inexpressivos máscaras de cera. O sussurro voltou, mais insistente. Comam. Abram-se para nós.
A mente de Liam começou a vacilar. A linha entre a realidade e o pesadelo se desfez. Ele olhou para o prato à sua frente. A repulsa lutando contra uma estranha compulsão. Ele sentia que, de alguma forma distorcida, aquilo era parte dele. Maya começou a ter vislumbres fugazes, imagens borradas de figuras sombrias espreitando nos cantos da sala, observando-os com olhos famintos. Noah sentiu uma presença fria se aproximando, como se algo invisível estivesse pairando sobre ele. Olivia lutava contra uma histeria crescente, a lógica e a razão abandonando-na. Samuel começou a rir histericamente, a sanidade finalmente cedendo. E Chloe fechou os olhos com força, tentando bloquear o horror que a cercava. O banquete nunca terminaria. A mansão os manteria ali, revivendo seus piores momentos, forçando-os a confrontar seus demônios internos, até que não restasse nada além de cascas vazias, consumidas pelo terror. Os anfitriões invisíveis haviam encontrado um novo jeito de se alimentar, da própria essência do medo e da culpa de suas vítimas. E as gargalhadas, ecoando na escuridão da mansão Blackwood, prenunciavam muitas outras noites de horrores gastronômicos. O ciclo se repetiria, a cada novo grupo de convidados incautos que aceitassem o misterioso convite para jantar. A loja ficava no final de uma rua que parecia ter sido esquecida pelo tempo. Fachada empoeirada, a placa desbotada e ilegível, e uma única lâmpada amarelada iluminando um interior repleto de objetos bizarros e empoeirados. Para Gabriel, um músico cuja carreira havia estagnado em um mar de mediocridades e promessas não cumpridas, a loja exalava um fascínio sombrio. Ele não saberia dizer o que o atraiu naquele dia. Talvez a desesperança o tivesse guiado até aquele lugar onde o estranho parecia ser a norma. No fundo da loja, em uma prateleira empoeirada, ele viu um instrumento peculiar, diferente de tudo que já tinha visto. Seu corpo parecia feito de ossos polidos, interligados de forma intrincada, e as cordas, finas e escuras, esticavam-se sobre uma estrutura que lembrava uma caixa torácica humana. Havia uma aura fria e inexplicável emanando dele. Um silêncio pesado, que contrastava com a cacofonia silenciosa do resto da loja. O dono, um homem magro de olhos fundos que parecia ter emergido das sombras, não soube dizer a origem do instrumento. Apareceu aqui um dia. Foi tudo o que ele disse, com um encolher de ombros que não escondia um certo desconforto. Gabriel sentiu uma compulsão irresistível de tocar aquilo. Ignorando a sensação perturbadora, ele pegou o instrumento. Era surpreendentemente leve em suas mãos. Seus dedos hesitantes roçaram as cordas. Um som lúgubre preencheu o ar. Uma melodia macabra e dissonante que, no entanto, possuía uma estranha beleza melancólica. Enquanto tocava, imagens vívidas de sofrimento e morte dançavam em sua mente. Rostos contorcidos em agonia, paisagens desoladas, o brilho frio de lâminas. Mas junto com o horror, havia uma inegável sensação de poder, como se a música estivesse canalizando uma energia primordial e sombria através dele. Incapaz de resistir à fascinação sinistra, Gabriel continuou a tocar. As melodias se tornavam mais complexas, mais carregadas de uma tristeza ancestral. E então, eles começaram a aparecer. Figuras espectrais, pálidas e translúcidas, surgiam nas sombras do seu apartamento, atraídas pela música como mariposas pela luz. Não pareciam ameaçadoras, apenas observavam, seus olhos vazios fixos em Gabriel e no instrumento. A cada noite, enquanto tocava, a presença espectral se tornava mais numerosa, mais definida. Gabriel sentia que a música os alimentava, dava-lhes uma tênue forma na realidade. E então, os sussurros começaram. Vozes baixas e arrastadas que pareciam vir de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Promessas de glória, de reconhecimento, sussurradas em meio à melodia macabra. Mas também advertências sombrias, ameaças de destruição caso ele ousasse parar de tocar. Com o tempo, Gabriel percebeu algo ainda mais perturbador. As notas que ele tocava não pareciam mais vir de sua própria criatividade. Era como se o próprio instrumento estivesse guiando seus dedos,
ditando as melodias. Ele tentava tocar outra coisa, algo seu, mas seus dedos invariavelmente retornavam às sequências lúgubres e hipnotizantes do instrumento de osso. O terror começou a se misturar com uma estranha resignação. Gabriel sabia que algo estava errado, que havia se envolvido com algo perigoso. Ele tentou destruir o instrumento. Tentou quebrá-lo, queimá-lo, mas era como se o artefato fosse indestrutível, resistindo a todas as suas tentativas com uma fria passividade. E então, a verdade sombria se revelou. Sua própria vida agora estava inexplicavelmente entrelaçada às melodias infernais do instrumento de osso. Quando ele tentava se afastar, sentia uma dor lancinante percorrer seu corpo, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dele. Ele estava preso, um servo relutante de uma força obscura. A cada noite, o instrumento exigia um novo concerto. As figuras espectrais se reuniam, seus rostos inexpressivos fixos em Gabriel, enquanto ele tocava as melodias macabras. Os sussurros se tornavam mais insistentes, as promessas de glória soando cada vez mais vazias, as ameaças de destruição pairando como uma espada sobre sua cabeça. Gabriel sentia que a cada nota tocada, ele se aproximava de um fim inevitável, um destino mais horrível do que ele jamais poderia imaginar. O instrumento de osso não era apenas um condutor de música, era um portal, um receptáculo para algo antigo e faminto. E ele, Gabriel, o músico em declínio que buscava uma última chance de brilhar, havia se tornado o sacrifício em um concerto macabro que nunca terminaria. A loja no final da rua deserta esperava, silenciosa, por seu próximo cliente. O instrumento de osso aguardava, sua melodia sombria ecoando em um plano invisível, pronto para seduzir outra alma desesperada com promessas vazias e aterrorizantes realidades. O ciclo continuava, nota por nota, os espectros dançando em silêncio ao som da tragédia humana. Gabriel tentou encontrar alguma maneira de se comunicar com as figuras espectrais, esperando encontrar algum resquício de humanidade ou alguma pista sobre a natureza do instrumento. Mas eles apenas o observavam, seus olhos vazios refletindo a luz fraca do seu apartamento, sem qualquer sinal de compreensão ou emoção. Era como se fossem meros ecos de sofrimento, aprisionados em um ciclo eterno de contemplação. Os sussurros se tornaram mais específicos, direcionando Gabriel a certas ações. No início, eram coisas pequenas. Vire à esquerda. Abra a janela. Mas gradualmente, os comandos se tornaram mais perturbadores, insinuando atos de violência, despertando impulsos sombrios que ele nunca soubera que existiam dentro de si. A luta interna de Gabriel se intensificava a cada noite, tentando resistir à influência insidiosa do instrumento e de seus espectros. Ele começou a ter sonhos vívidos e aterrorizantes, nos quais via a origem do instrumento, vislumbres de rituais antigos, sacrifícios sombrios e a criação macabra daquele artefato de ossos. As imagens eram fragmentadas e caóticas, mas transmitiam uma sensação de poder ancestral e malevolência profunda. Gabriel acordava banhado em suor, com a certeza de que havia desenterrado algo que deveria ter permanecido esquecido. A música do instrumento começou a afetar o mundo ao redor de Gabriel. Objetos em seu apartamento vibravam em ressonância com as notas, rachaduras finas surgiam nas paredes, e a atmosfera se tornava cada vez mais fria e opressora. Seus vizinhos começaram a reclamar de ruídos estranhos vindos de seu apartamento, sons que eles descreviam como gemidos e lamentos. Gabriel sabia que não eram apenas os espectros que estavam sendo afetados. Desesperado, ele buscou informações em livros antigos, em lendas obscuras, tentando encontrar alguma menção a um instrumento feito de ossos humanos com propriedades sobrenaturais. Encontrou referências vagas a rituais necromânticos e artefatos amaldiçoados, mas nada que se encaixasse perfeitamente na sua situação. O mistério em torno do instrumento só aumentava seu terror. Uma noite, enquanto tocava, um dos espectros se moveu pela primeira vez. Lentamente, sua mão translúcida se estendeu em direção a Gabriel. Ele paralisou, o medo o invadindo, mas o espectro não o tocou. Em vez disso, seu dedo pálido roçou levemente uma das cordas do instrumento, produzindo uma nota dissonante que fez os outros espectros estremecerem. Naquele instante, Gabriel teve um insight.
Talvez os espectros não fossem apenas observadores passivos. Talvez eles estivessem presos àquele instrumento, assim como ele. Talvez a música fosse uma forma de comunicação, um lamento compartilhado. Ele mudou sua forma de tocar, tentando encontrar uma melodia que expressasse sua própria angústia, sua própria prisão. Os espectros pareceram reagir, movendo-se inquietos, seus sussurros se tornando mais altos e mais urgentes. Gabriel sentiu uma estranha conexão com aquelas almas penadas, unidos em um sofrimento mútuo através da música macabra, mas a entidade por trás do instrumento não gostou dessa mudança. As notas começaram a sair com mais força, ditando melodias mais sombrias e opressoras. Os sussurros se tornaram ameaçadores, lembrando Gabriel de seu lugar, de seu papel naquele concerto infernal. Naquela noite, Gabriel teve uma visão clara em seu sonho. Ele viu a criação do instrumento, um ritual sangrento onde almas foram aprisionadas dentro dos ossos, forçadas a gerar aquela música de sofrimento. E ele entendeu. Ele não era apenas um músico. Ele era o catalisador, o elo que permitia que aquelas almas se manifestassem, que a entidade por trás do instrumento se alimentasse de sua energia e de seu terror. O concerto final se aproximava. Gabriel podia sentir isso na atmosfera carregada de seu apartamento, na crescente agitação dos espectros, nos sussurros que agora eram quase audíveis, clamando por algo que ele não compreendia. Ele sabia que não haveria fuga, que seu destino estava selado. Na última noite, as figuras espectrais se aglomeraram ao seu redor. Seus rostos pálidos e vazios, mais próximos do que nunca. O instrumento pulsava em suas mãos, as cordas vibrando com uma energia sinistra. Os sussurros se fundiram em um coro espectral, uma cacofonia de lamentos e exigências. Gabriel fechou os olhos e começou a tocar. Não as melodias macabras do instrumento, mas uma canção sua, uma melodia triste e bela que ele havia composto anos atrás, antes que sua vida se tornasse uma sinfonia de desespero. Os espectros hesitaram, seus movimentos inquietos cessando gradualmente. Os sussurros diminuíram, como se estivessem confusos. A própria atmosfera do apartamento pareceu mudar, tornando-se menos opressora, mas o instrumento resistiu. Suas cordas vibraram por conta própria, tentando sobrepor a melodia de Gabriel com suas notas lúgubres. Era uma batalha entre a vida e a morte, entre a esperança e o desespero, travada através da música. No final, a força do instrumento se provou avassaladora. A melodia de Gabriel foi abafada pelas notas macabras e os espectros voltaram à sua contemplação vazia. Gabriel sentiu sua energia vital sendo drenada, sua resistência se esvaindo. O concerto terminou com uma nota dissonante e lancinante. As figuras espectrais desapareceram nas sombras. O instrumento ficou inerte em suas mãos, frio como a morte. Gabriel sabia que sua hora havia chegado. Na manhã seguinte, seu corpo foi encontrado em seu apartamento, agarrado ao instrumento de osso. Seu rosto estava contorcido em um terror silencioso, seus olhos fixos em um ponto invisível no espaço. O mistério de sua morte permaneceu sem solução. E na loja sombria, no final da rua deserta, o instrumento de osso esperava silenciosamente por outro músico desesperado, pronto para iniciar um novo concerto de horror. A melodia da morte nunca silenciava completamente. Desde que se lembrava, o sono para Elara era um território incerto, povoado por sombras e sussurros. Mas nas últimas semanas, um pesadelo recorrente a assombrava com persistência cruel. Uma figura feminina, envolta em escuridão profunda, seus contornos mal definidos pela ausência de luz, surgia invariavelmente. Seus olhos, porém, eram pontos de um brilho fantasmagórico e penetrante, fixos em Elara com uma intensidade fria. E então vinham os sussurros, palavras que se infiltravam em sua mente como lascas de gelo, revelando verdades perturbadoras sobre a linhagem de sua família. As palavras falavam de pactos antigos, selados em tempos esquecidos, e de um segredo enterrado tão profundamente que havia manchado o próprio sangue de seus antepassados. Elara acordava sempre com o coração acelerado, a sensação opressora de um peso invisível sobre seus ombros. No início,
tentou racionalizar, atribuindo os sonhos vívidos ao estresse e à ansiedade. Mas a persistência e a coerência das revelações oníricas começaram a corroer suas defesas. A presença sombria logo ultrapassou os limites do sono. Elara começou a encontrar marcas estranhas em sua casa, arranhões finos nas paredes, símbolos geométricos rabiscados em seus espelhos que ela não se lembrava de ter feito. Um frio inexplicável pairava em certos cômodos, e sussurros tênues pareciam ecoar no silêncio da noite, chamando seu nome com uma urgência espectral. Em seus sonhos, a figura se tornava mais insistente. Os sussurros evoluíram para exigências. Um sacrifício era necessário, dizia a entidade. Um ato de oferenda que, segundo ela, libertaria Elara da maldição ancestral que pairava sobre sua família. A natureza do sacrifício permanecia velada, mas a intensidade nos olhos da figura e o tom gélido de sua voz carregavam uma ameaça implícita. Elara se recusava a ceder. A ideia de um sacrifício, qualquer que fosse, a enchia de repulsa. Em vez disso, movida por uma crescente necessidade de compreender, ela começou a investigar o passado de sua família. Poeirentos álbuns de fotos, documentos antigos guardados em caixas no sótão, histórias fragmentadas contadas por parentes mais velhos, tudo se tornou objeto de sua busca frenética por respostas. As descobertas foram perturbadoras. Lendas sussurradas de um ancestral distante envolvido em rituais obscuros, boatos de desaparecimentos inexplicáveis ao longo das gerações, um véu de segredo e medo pairando sobre a história familiar. E o mais alarmante: qualquer um que ousara questionar ou desafiar as tradições ou os mistérios da família parecia ter simplesmente sumido, sem deixar rastros. A cada noite, o pesadelo retornava, mais vívido, mais opressor. Os sussurros se transformavam em gritos lancinantes, carregados de uma fúria fria. A figura sombria se aproximava, seus olhos brilhando com uma intensidade quase palpável. A exigência do sacrifício se tornava mais urgente, acompanhada de vislumbres aterrorizantes do que aconteceria caso Elara se recusasse. Um destino pior que a morte, sussurrava a entidade. Uma eternidade nas sombras, aprisionada a um legado de sofrimento. O isolamento se tornou a constante de Elara. Como explicar os pesadelos, as marcas, os sussurros? O medo de ser considerada insana a impedia de buscar ajuda externa. Ela estava sozinha em sua batalha contra uma força ancestral que parecia se manifestar tanto em seus sonhos quanto na realidade. A linha entre os dois mundos se tornava cada vez mais tênue, e Elara temia estar à beira de perder o controle. Em suas pesquisas, Elara encontrou referências a um objeto antigo, um artefato de família que supostamente continha algum tipo de poder ou estava ligado ao pacto ancestral. Descrições vagas falavam de um medalhão de prata com um símbolo peculiar, o mesmo que ela havia encontrado rabiscado em seus espelhos. Acreditando que a chave para deter a entidade poderia estar nesse objeto, Elara começou a procurá-lo pela casa. A busca a levou a cantos esquecidos, gavetas trancadas e caixas empoeiradas. A atmosfera na casa se tornava cada vez mais pesada, como se a própria residência estivesse ciente de sua busca e resistisse a ela. Sombras pareciam se mover nos cantos dos olhos, e o frio inexplicável se intensificava, especialmente em um antigo escritório que pertencia a seu bisavô. Foi lá que ela encontrou. Escondido dentro de um compartimento secreto em uma escrivaninha antiga, o medalhão de prata. Era exatamente como as descrições, frio ao toque e gravado com o símbolo enigmático de seus pesadelos. Ao segurá-lo, Elara sentiu uma onda de calafrios percorrer seu corpo, e as vozes em sua mente se intensificaram, em um murmúrio furioso. Naquela noite, o pesadelo foi diferente. A figura sombria não estava distante. Ela estava bem em frente a Elara, seu rosto finalmente revelado sob uma luz espectral. Era assustadoramente familiar, uma semelhança distorcida com seus próprios traços. Os gritos foram substituídos por uma voz fria e calculista. Você não pode escapar do seu legado, disse a figura, sua voz ecoando em sua mente. O sacrifício deve ser feito. O sangue clama por sangue. A figura estendeu uma mão esquelética em direção a Elara. Ela sentiu uma força invisível a puxando, tentando forçá-la a aceitar o sacrifício.
mas Elara apertou o medalhão em sua mão, uma súbita onda de energia percorrendo seu corpo. Por um instante, a figura recuou, seus olhos brilhantes cintilando com surpresa e raiva. Elara percebeu. O medalhão não era apenas uma chave para o passado. Era uma forma de resistência, um elo com algo que se opunha à entidade. Ela não entendia completamente, mas sabia que precisava aprender mais sobre o medalhão e seu significado. Sua pesquisa se intensificou, focando agora na história do medalhão e no símbolo gravado nele. Ela descobriu que o símbolo estava ligado a uma antiga ordem que se opunha a pactos sombrios e buscava proteger as linhagens amaldiçoadas. O medalhão era um amuleto de proteção, passado de geração em geração, embora seu verdadeiro propósito tivesse se perdido com o tempo. Com essa nova informação, Elara sentiu uma faísca de esperança. Ela não estava indefesa. O medalhão poderia ser sua arma contra a entidade que a assombrava. Mas o tempo estava se esgotando. A cada noite, a figura se tornava mais poderosa, sua influência se estendendo para além dos sonhos, manifestando-se de formas mais tangíveis na realidade. Objetos se moviam sozinhos, portas se abriam e fechavam, e o frio se tornava quase insuportável em certos cômodos. Elara sabia que o confronto final era iminente. Ela precisava descobrir a natureza do sacrifício exigido e como usar o medalhão para deter a entidade de uma vez por todas. Na noite seguinte, a figura sombria surgiu em seu quarto, não em um sonho, mas como uma presença real e palpável. O ar ficou gélido e um cheiro de terra úmida invadiu o ambiente. Os gritos de antes agora eram palavras articuladas, carregadas de uma fúria ancestral. Chegou a hora, sibilou a entidade, seus olhos brilhando intensamente na escuridão. O pacto deve ser cumprido, o sacrifício. Seus olhos se fixaram em Elara. É você. A revelação a atingiu como um golpe. O sacrifício não era algo que ela deveria oferecer, mas sim ela própria. A entidade queria sua vida, sua alma, para quitar a dívida do pacto antigo. Elara apertou o medalhão com força, sentindo sua energia protetora pulsando em sua mão. Ela se recusou a ceder ao medo. Não vou me entregar, disse, sua voz firme apesar do tremor. Não vou pagar pelos pecados dos meus antepassados. A entidade soltou um grito de fúria, e o quarto foi envolvido em uma escuridão sufocante. Elara sentiu mãos frias tentando agarrá-la, sussurros tentando invadir sua mente. Mas ela se concentrou no medalhão, sua luz prateada brilhando fracamente na escuridão. Uma batalha silenciosa se travou no quarto. A força da entidade contra a resistência de Elara, alimentada pela energia protetora do medalhão. Objetos se chocavam, sombras dançavam, e os gritos da entidade ecoavam, misturados aos murmúrios de proteção que pareciam emanar do medalhão. Finalmente, com um último grito lancinante, a presença sombria recuou, dissipando-se nas sombras. O frio diminuiu, e a luz da lua voltou a banhar o quarto. Elara estava exausta, mas vitoriosa. O medalhão havia a protegido, mas ela sabia que não era o fim. A maldição ancestral ainda pairava sobre sua família, e a entidade certamente tentaria retornar. Elara agora entendia seu propósito. Ela não apenas sobreviveria, ela quebraria o ciclo, libertaria sua linhagem do pacto sombrio. O medalhão era sua chave, e a história de sua família, seu guia. A luta apenas havia começado, e Elara estava pronta para enfrentá-la, armada com a verdade e a proteção de um passado que se recusava a permanecer enterrado. A noite havia sido longa, mas a aurora trazia consigo não apenas a luz, mas também a determinação de Elara em confrontar as sombras de sua linhagem. O legado de medo não a definiria, ela o reescreveria. Se você gosta de histórias sombrias, mistérios aterrorizantes e enredos que desafiam a lógica, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum novo capítulo do terror noturno. Sua curiosidade é bem-vinda, mas cuidado, nem todos saem ilesos.